Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo essa aula. Eu sou o professor Charles e hoje eu resolvi fazer um negócio diferente e nós, em vez de revisarmos o conteúdo da aula, vamos revisar o conteúdo através desse vídeo. E quem quiser revisar, revisa, assiste quantas vezes for necessário. E aquele que não quer, bueno, parabéns, não vai querer, ok. Então, em vez da gente usar a aula e desses alunos que não querem ficar atrapalhando e não deixar a aula render, então o professor resolveu continuar revisando o conteúdo com vocês, mas porém de uma forma digital, através aqui do videozinho, então onde nós vamos corrigir os trabalhos referentes ao feudalismo e à Idade Média e também vamos estar revisando conteúdo em geral para a prova. Hoje num ambiente um pouco diferente aqui no quiosque, já que dentro de casa ia ter um pouco de barulho, eu vim para cá. Por isso que o áudio talvez não esteja tão legal, ou talvez o vídeo não esteja tão legal, mas o objetivo é revisar o conteúdo e isso é o que interessa. Vamos lá? Estou gravando hoje no sábado, 5 graus, frio. Eu poderia fazer um fogo aqui no fogão, mas ia começar a fazer uns estralos e ia atrapalhar a nossa aula. Então vamos lá, começando pelo primeiro trabalho. Na questão número 1, último imperador do Ocidente. Se você marcou Rômulo Augustulo ou Augustulus, você acertou. Então essa seria a resposta, foi o último imperador que foi deposto por um rei bárbaro chamado Odoaco. Seguindo, nós vamos então para a letra B. Justifique por qual motivo a Idade Média é chamada de Idade das Trevas, porque houve naquela época um atraso cultural se comparado com os períodos que vieram antes e depois, por muita intolerância religiosa. A Igreja Católica perseguia quem tivesse alguma ideia diferente da dela. Teve a questão da Inquisição, que nós vamos falar depois também. Então, foi um período chamado de trevas por causa disso, devido ao atraso cultural e pela intolerância da Igreja Católica. E a letra C, nós vivemos em qual período histórico? Essa é bem fácil, Idade Contemporânea. Número 2, sobre a sociedade germânica, nós temos um textinho aqui que precisava ser completado. E esse textinho está lá no livro, no material que o professor postou para vocês. Ele não está igualmente como está aqui. Essas palavras que teriam que ser completadas estão distribuídas naquele texto. Diz assim, povos germânicos. Os germânicos são povos que falavam línguas da mesma origem, mas cada povo com sua cultura. Muitos dos povos germânicos não possuíam escrita. Então, seus conhecimentos eram passados através da oralidade. Além disso, sua sociedade era do tipo patriarcal. Então aqui a gente já tem alguns aspectos da cultura deles, como eles não tinham escrita, o conhecimento era passado de geração em geração através da fala. A cultura, assim, eles falavam a mesma língua, os povos germânicos, né? Mas a cultura tinha aí suas diferenças, eles não era totalmente igual. Por exemplo, os francos não eram totalmente iguais aos anglos, os saxões, os godos, os visigodos e ostrogodos e vândalos e alanos e por aí vai. Na 3, nós temos aqui a perguntinha que diz o seguinte: sobre o feudo responda. Qual o significado do termo feudo? Explique. Então, feudo é o bem dado em troca de algo. O que é esse bem? Geralmente eram terras. Podia ser castelos, mas geralmente eram terras, e eram grandes quantidades de terras. E qual era o tamanho de um feudo? Um feudo podia variar entre 200 e 250 hectares, ou seja, de 2.000 a 2.500 quilômetros quadrados. É terra para caramba, era muita terra, então que poderia ser usada em benefício aí dos senhores feudais. Letra C, já respondi ela, né? Como se chama o senhor de um feudo? O senhor de um feudo se chama senhor feudal. A número 4 era para vocês explicarem a relação suzerania e vassalagem. A relação entre suzerano e vassalo. Suzerano é aquele que tem a terra e poderá fornecê-la para o vassalo, aquele que recebe. E o que o vassalo dá em troca dessa terra que ele recebeu? Fidelidade. Então o suzerano é o cara que precisa da fidelidade, o que precisa de ajuda. No caso, o exemplo que o professor deu em aula, eu era o rei, que é o suzerano mais importante. Eu era o rei e eu precisava de gente do meu lado para me apoiar. E vocês eram
os meus vassalos, que estavam recebendo terra de mim. Então vocês seriam os senhores feudais. Então essa relação de fidelidade, de parceria que existia naquela época. Quem começou com esse sistema, com esse costume, foram os francos durante o seu império, seu crescimento ali a partir do século V, VI lá na Europa, acabou influenciando outros povos que aderiram a esse costume também. Claro que esse costume de trocar terras era já um costume dos germânicos, né, dos chamados bárbaros pelos romanos, mas a relação de suzerano e vassalo se perpetuou graças aos francos. Daí na questão número 5, nós temos faça a correspondência sobre as obrigações servis. Então nós temos 4 impostos, 4 descrições. Imposto cobrado sobre o número de pessoas da família. É capitação. Capitação por quê? Porque vem de capita, que é cabeça. Então tu pagava referente à quantidade de pessoas que havia na sua família. Quanto mais pessoas, mais imposto era pago. Obrigação que um servo tinha em trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor feudal. Corvéia. Obrigação de entregar parte da sua produção ao senhor feudal. Talha. E por último, pagamento que o servo devia ao senhor pela utilização de equipamentos e instalações do feudo. Banalidades. Continuando, vamos lá para número 6. Como estava dividida a sociedade feudal e também dizer o que cada uma dessas classes fazia. Então, no topo da sociedade feudal, nós vamos ter o clero. O que o clero faz? Eles são os oradores, o pessoal que ora. Abaixo deles vem a nobreza. O que a nobreza faz? Governa e guerreia. São os belatores. Então, eles que têm que proteger os outros. É o pessoal que protege tanto o clero quanto a classe que nós vamos falar agora, que são que é a classe dos servos. Qual que é a obrigação dos servos? Trabalhar e pagar impostos. Sustentar as classes que vêm acima dele. Então, na época do feudalismo, a sociedade era bem estamental, ou seja, não havia uma mudança de classes. Era muito difícil você mudar de classe. Claro, se você fosse da nobreza, você conseguiria mudar para o clero, mas isso não valia para os servos, que passavam a vida basicamente trabalhando e pagando impostos. Na número 7, essa aqui ela tem no livro, mas precisava lembrar um pouquinho da historinha que o professor contou. Como se chama um rei de origem bárbara que se converteu ao cristianismo devido à influência que a sua esposa exerceu sobre ele. E de que reino era esse rei? Era o rei Clovis I e a sua esposa foi a Clotilde. Claro, não pedi isso na pergunta, mas o professor brincou que a Clotilde ficava nos ouvidos do Clovis, tentando convencê-lo a se tornar cristianismo, e ele, depois de tanta insistência da dona Clotilde, ele se converteu então ao cristianismo e acabou influenciando seus súditos e reis que vieram após ele. Afinal, de que reino era o seu Clovis? O Clovis era do reino franco, e essa não era difícil porque foi o único reino que a gente estudou nesse conteúdo. Talvez um dos mais importantes reinos germânicos que existiram. A número 8 e última do primeiro trabalho era a seguinte: qual das alternativas abaixo apresenta importantes características da economia feudal? Essa aqui era muito fácil, era só ir por eliminação se caso você tivesse dúvida. Eu vou começar pela letra D. A terra tinha pouco valor, pois o comércio era a base da economia feudal. Quem estudou, prestou atenção enquanto o professor explicava, sabe que o comércio não era a principal base econômica. O comércio quase inexistia. O comércio era baseado nas trocas. Era, como tem no mapa mental de vocês, era uma relação assim amonetária. Não existia praticamente dinheiro, era troca, um produto pelo outro. Aqui, ó, a terra tinha pouco valor. Como assim a terra tinha pouco valor? A terra valia muito, tanto que a terra era dada em troca de uma relação de fidelidade. O senhor feudal dava a terra e a pessoa tinha que prestar fidelidade para ele e ajudar quando ele precisasse, quando ele chamasse. Então a terra sim tinha muito valor. A letra sem querer o professor botou 2 letras D. Mas enfim, a economia era controlada pelos servos, que detinham quase toda a riqueza da Europa na época feudal. Se alguém marcou essa, ai. Assim como a outra letra D, ela é um absurdo, porque os servos não tinham poder nenhum, os coitados. A função deles era trabalhar e pagar impostos. Praticamente todo o dinheiro
dinheiro. Todo o que eles produziam acabava virando impostos. Eles tinham muito pouco para eles. Quando a gente vê as imagens do pessoal da época, eles eram magrinhos, não porque eles queriam ser magrinhos, é porque eles não tinham o que comer. Então por isso que eles eram tão magérrimos. A outra questão, a base era o artesanato. E as relações comerciais ocorriam, principalmente através do sistema monetário. Uso de moedas. Como o professor já explicou nas questões que as letras que antecederam essa, a gente viu que não era o artesanato, e sim a agricultura. Nós vimos que relações comerciais quase não ocorriam e era um sistema oposto do monetário, era um sistema amonetário. Então sobrando para nós somente a letra A. A base era a agricultura e as relações comerciais ocorriam, principalmente através do sistema de trocas. Então a base era a agricultura, o comércio era a lei. Percebendo, o trabalho não era difícil, era um trabalho bem tranquilo, bem de boas. Vocês tinham material, vocês tinham explicação, era só prestar atenção que dava para tirar uma nota bem boa, bem tranquila. Vamos agora para o segundo trabalho? Então, pessoal, vamos lá para a segunda parte. Agora já um pouco mais quente, o sol já está aparecendo, começando a dar o ar da graça. 8h08, agora aqui no meu relógio. Vamos dando sequência, então, no trabalhinho número 2. Sobre o clero, responda. O que é o clero? O clero são os membros da igreja. É a igreja, o pessoal que ora, que cuida da questão da comunidade e tal, os padres, as irmãs. O clero está relacionado à igreja. Ele é dividido em 2 grupos. Quais são? Nós vamos ter então o clero regular e o clero secular. O clero secular é aquele ligado mais à questão da própria igreja. O padre, o bispo, o arcebispo. No livro fala da questão do pároco, que o pároco é o líder da paróquia. Que às vezes uma igreja tem mais que um padre, né? Então, o líder da paróquia vai ser o padre principal, o pároco. O clero regular vai ser aquele clero que vive nos mosteiros. É o pessoal que cuida da parte agrícola, da igreja católica. É aquele membro que trabalha traduzindo livros, copiando livros. É o pessoal das ordens religiosas, dos franciscanos, dos beneditinos, dos dominicanos. Isso vale para ter a ordem das mulheres também, né? Os jesuítas. Eles vão também estar ligados a pessoal que trabalha nos orfanatos da igreja, né? Nas escolas da igreja, nos hospitais, nos asilos da igreja. É o pessoal que trabalha mais, né, com essa parte, né? Durante o feudalismo, a letra C, né? Durante o feudalismo, a igreja tinha um papel muito importante além da religião na educação. Explique o motivo disso. Putz, porque só era a igreja católica que tinha escolas. Era só a igreja católica que tinha faculdades. Então, o conhecimento passava por eles. O conhecimento que era disseminado, ou seja, espalhado, era o deles. E qualquer conhecimento que fosse diferente, depois de um certo tempo, passou a ser passível de perseguição com a Inquisição. Se você se posicionasse contra a igreja, você era considerado um herege e podia ser perseguido e até morto por causa disso. Então, nós vamos ter esse papel da igreja muito importante, porque era ela que fornecia a educação. Claro, para quem tinha condição de pagar, né? A número 2 era uma pergunta bem fácil. Cite ao menos 4 invenções agrícolas surgidas durante a Idade Média. Essa aqui não precisava em nenhum momento ir pesquisar na internet. Essa aqui o professor passou no quadro. Essa aqui tem no livro. Eu sempre digo para vocês, quando eu passo um trabalho, não vão pela internet. Vão pelo material que o professor disponibilizou. Porque às vezes vocês indo pela internet, vocês vão achar outras respostas que não vão condizer com o material que eu forneci. E eu vou saber que vocês pesquisaram na internet porque a resposta é diferente. O professor está usando o livro, o material que vocês têm. Então foquem nessa parte, porque se ir por fora eu vou saber e vou dar errado. Então nós vamos ter o sistema de 3 campos, ou rotação de culturas, que é a mesma coisa. Nós vamos ter o desenvolvimento da charrua, que é aquele arado maior, aquele arado grande. O desenvolvimento da ferradura e o desenvolvimento do moinho. Essas tecnologias possibilitaram um aumento na produção agrícola, principalmente o sistema de 3 campos e a charrua, assim possibilitando o aumento de alimentos, consequentemente o aumento da população
e a volta aos poucos do comércio, o reaquecimento do comércio. Claro, o comércio não vai vir só dessa parte do excedente agrícola, ele vai vir depois vai ganhar força também com as cruzadas, mas são um conjunto de coisas, né? Seguindo, nós temos sobre as cruzadas. Responda. Letra A. Como se chama o Papa que deu início às cruzadas? Urbano II, lá no ano de 1095, mas as cruzadas começaram em 1096. Qual a justificativa do Papa Urbano II para isso? Libertar as terras do domínio de outros povos, dos pagãos, e libertar os cristãos do domínio desses povos. Qual era o principal lugar que eles queriam? A Terra Santa, Jerusalém. Era o principal foco deles, era esse, retomar a Terra Santa. Lembrando que Jerusalém é uma cidade importante para outros dois povos, além do cristianismo, é claro. Os muçulmanos, os islâmicos, né? E os judeus. Então, recapitulando, a letra B, a justificativa é libertar a Terra Santa, as terras consideradas sagradas para a Igreja Católica, e libertar o povo cristão da dominação dos pagãos, que era assim que a Igreja Católica referia às pessoas de outras religiões. Que vantagens os senhores feudais viam nas cruzadas? O que eles iam ter de vantagem? O que atraiu o interesse deles? Poder então ampliar a sua dominação, aumentar as suas terras, poder então saquear riquezas, pegar coisas desses povos que eles estariam dominando, e lembrando que a Igreja Católica passava a ideia de uma guerra santa, uma guerra em nome de Deus. Se era uma guerra santa em nome de Deus, poderia ser feita qualquer coisa e não teria problema. Então as pessoas, se fossem mortas ali, ela automaticamente iria para o céu. Os pecados seriam abonados, seriam tirados, porque ela estava lutando uma guerra santa, uma guerra em nome da igreja, uma guerra em nome de Deus. Número 4. Qual das alternativas abaixo apresenta causas do enfraquecimento do feudalismo? Letra A. A Revolução Industrial. Já cagou ali. Revolução Industrial, pessoal, é século XVIII. E o nosso conteúdo começa ali no século V e vai até o século XIV, mais ou menos, 13, 14. Então já descartamos essa. Vamos para a letra C. A influência da Igreja Católica na política foi a principal causa do enfraquecimento do feudalismo? Não, porque a Igreja Católica vai ter uma forte influência nos reinos nos próximos anos, nos próximos séculos, ok? Então não vai ser essa a causa. Letra D, a Reforma Protestante. Já eliminamos ali, porque nós não falamos em Reforma Protestante, assim como não falamos ainda em Revolução Industrial. Reforma Protestante século XVI. Já eliminamos, sobrando para nós só a letra B. O renascimento comercial, impulsionado pelas cruzadas, deu início ao enfraquecimento do feudalismo no século XII. Lembra que eu comentei com vocês no trabalho anterior da volta do comércio devido ao... trabalho anterior não, nesse mesmo trabalho, na questão número 2, que voltou o comércio a ganhar força em partes pelo aumento da produção e em partes pelo comércio de produtos vindos do Oriente. E lembre, o feudalismo, a base era agricultura, ponto. Quando o comércio volta a se tornar uma coisa importante, o feudalismo começa a perder força, porque agora o foco não é mais o feudo. O foco que começa a ganhar força é as cidades. E o feudalismo é vida no campo, terra. E o comércio não tem ligação direta com isso. Claro que nas cidades vai ser vendidos excedentes e tal, mas muitas coisas vão vir do Oriente, que vai gerar o interesse do pessoal que tinha dinheiro na Europa, assim desestabilizando a base econômica do feudalismo. 5. Que fator contribuiu para o aumento da população entre o século 11 e 13? Já falamos na número 2 e na questão 4. O aumento da produção agrícola, devido às melhorias de técnicas de produção, né? 6. Explique o que eram os burgos e os burgueses. Voltando lá para o número 4, falando da questão do comércio, surgem as rotas comerciais, né, que vão estar comercializando esses produtos dentro da Europa, levando para vários locais da Europa, e juntamente disso surgem as feiras, aonde vão ser comercializados esses produtos. E algumas cidades, devido à questão da alta circulação de riquezas ali, né, por causa do comércio, elas vão começar a se fechar, vamos dizer assim, fazer muros no entorno da cidade para se proteger de invasões. E essas cidades muradas vão ganhar o nome de burgos. O nome que se dava a essas cidades muradas era burgos. Quer dizer que esse era o nome da cidade? Não, mas era como se chamava uma cidade toda murada. Então eram os burgos. E o pessoal que lá dentro praticava o comércio
eram os burgueses. Então, naquela época, a palavra burguês significava comerciante. Hoje, burguês não necessariamente significa comerciante. Hoje se generaliza chamando quem é rico de burguês. Só um detalhe, pessoal, o professor lá na letra D, ele pulou, a D da 13, eu sem querer eu pulei, me empolguei e fui para outra, que pedia quais foram as consequências das cruzadas. Foi o empobrecimento de alguns senhores feudais que gastaram muito dinheiro nessa empreitada das cruzadas, porque eles tinham que botar o dinheiro, tipo, a Igreja Católica deu a ideia, chamou o pessoal, vamos lá, vamos libertar essas regiões, incentivou o pessoal, colocou ideias na cabeça deles e eles foram. Então muitos senhores feudais tiveram suas economias minadas, terminadas com as cruzadas. Outra consequência foi o fortalecimento do poder real, à medida então que os senhores feudais perdiam suas forças. Porque lembram, o feudalismo é a descentralização do poder real. Para ele poder ter alianças, ele acabou descentralizando o poder dele, compartilhando com os senhores feudais. Localmente, os senhores feudais tinham mais poder até que o próprio rei, porque ele repartiu esse poder com eles. Graças ao enfraquecimento dos senhores feudais devido às cruzadas, o rei começa a ganhar um pouco de força. Nos próximos conteúdos nós vamos estudar a questão da formação dos estados nacionais e a questão dos comerciantes dando apoio para os reis a controlar tudo novamente. Eles centralizaram o poder nas mãos deles. E por último nós temos ali o desenvolvimento do comércio entre algumas regiões da Europa e o Oriente. O interesse por mercadorias provenientes do Oriente. Mercadorias que não tinham na Europa, muito por questão climática, muito por questões que certas coisas que eles faziam no Oriente não eram feitas na Europa. Então aquilo interessou para as pessoas que tinham riquezas. Chegamos então na questão número 7. Sobre a Inquisição, responda o Criador e o ano da criação do quê? Da Inquisição. O nome do rapazinho foi Papa Gregório IX e o ano foi 1133. Agora, ele criou essa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, para descobrir e julgar hereges. Quem que eram os hereges? Qualquer pessoa que se pronunciasse contra a igreja, qualquer pessoa que trouxesse uma ideia diferente da igreja, qualquer pessoa que fizesse algo que a igreja achasse errado. Como o professor comentou em aula, até pessoas que fizessem algum tipo de benzimento, pessoas que trouxessem uma ideia diferente sobre algum assunto que a Igreja Católica apresentava, pessoas que, inclusive mulheres, que reuniam outras mulheres para falar sobre o corpo humano delas, porque não é como hoje, que vocês aprendem sobre isso na escola, as mães falam em casa e tal. Então na época não se tinha muito conhecimento, então até esse tipo de pessoa era perseguida pela própria igreja. Perseguir e punir, julgar no caso primeiro, daí punir os hereges. Quais eram as penalidades que as pessoas podiam sofrer em relação a isso? Desde perderem bens, ficarem presas, até a morte. Claro que também eram torturadas durante o processo de inquisição. Lembrando que a palavra inquisição vem de inquirir, que é investigar. Faça uma breve pesquisa sobre o que foi a peste negra, que assolou a Europa durante a Idade Média, o feudalismo. Então, como a gente comentou em aula, foi um fenômeno, uma doença que veio da Ásia, matou 1/3 das pessoas europeias. Então, a cada 3 pessoas, uma morria por essa peste negra, chamada assim pela escurecia a pele da pessoa. Na verdade, ficava meio arroxada e com alguns bulbos por onde saíam pus. Por isso, bubônica, bulbos. Mas o nome que mais pegou é peste negra. Aí lembrando que essa doença era transmitida pela pulga do rato. Era o rato que carregava essa doença. E a pulga do rato, ao picar ele e picar a pessoa, transmitia essa doença, que depois no corpo da pessoa poderia ser passado através do ar. E como na época não tinha cura, muita gente achou que era até um castigo divino. Pediam para Deus, oravam, faziam procissões e nada adiantava. Então acabou morrendo muita gente. O pessoal dos coveiros não davam conta de abrir covas pelo tamanho de mortes que ocorriam. Número 9. A imagem mostra 2 homens frente a frente. Um que quer servir e o outro que aceita ou deseja ser chefe. O primeiro une as mãos
e assim, juntas, coloca-as nas mãos do segundo. Aqui nós temos então a imagem. A afirmação a seguir sobre o sistema de vassalagem vigente na sociedade feudal da Europa Ocidental estão corretas, com a exceção de uma. Então nós temos aqui 5 opções e somente uma delas está errada. A única errada sobre, essa nós vamos direto ao ponto porque as outras estão certas, refere-se a uma modalidade de relação política regional, pautada no assujetamento dos homens não livres pela nobreza. Essa relação existia com os homens livres, ok? Era uma relação geralmente nobreza com nobreza, ok? Então a única questão errada aqui é a letra A. A número 10, as relações suzerania e vassalagem foram estabelecidas primeiramente em qual reino europeu da Idade Média? O professor já comentou isso no trabalho primeiro. Qual seria? O Império Carolíngio. Ô, professor, como assim Império Carolíngio? Não foram os francos? O Império Carolíngio era dos francos. Carlos Magno era um rei franco. Então, resposta certa, letra B. O surgimento do feudalismo tem relação com o quê? Questão número 11. Vamos direto à resposta certa. A desagregação do Império Romano do Ocidente. A única resposta correta aqui, porque algumas coisas que estão descritas aqui aconteceram antes, outras aconteceram depois. Então a única resposta certa é a letra D. Vamos lá, número 12. No contexto do enfraquecimento do feudalismo, ocorreu o surgimento da burguesia. Essa nova classe tem a sua origem ligada com o quê? Para quem prestou atenção lá numa questão anterior, que falava da questão dos burgos e da burguesia, já sabe a resposta certa. A questão do crescimento do comércio. Então a única resposta correta aqui é a letra A da número 12. Crescimento do comércio. Então, pessoal, nós vamos finalizando aqui a nossa revisão. Algumas coisas a gente acabou não abordando, porque assim, o conteúdo é bem extenso. Vocês vão poder fazer uma colinha de 1/4 de folha de ofício de um lado. Ah, professor, não é 1/3. Geralmente eu faço 1/3 quando é mais conteúdo. Assim, é um conteúdo só. Ah, professor, mas é 2 capítulos. Mas é um conteúdo. Então, uma dica que eu dou. Se baseiem um pouco na revisão que a gente fez. A gente não vai conseguir... Deixa eu baixar aqui meu chromezinho para dar uma olhada no meu mapinha mental aqui. Vocês têm esse mapinha mental também no caderno e disponível no próprio Class. Então vocês podem estar observando algumas coisas que nós falamos em aula, nessa aula de hoje, nessa revisão, mas bem rapidinho eu vou tomar alguns pontos que não foi falado no trabalho. Nós temos aqui no nosso mapa mental a questão das origens do feudalismo, né? Que o feudalismo surge a partir da mistura de costumes romanos e costumes bárbaros, que é a mescla deles, né? Nós temos que lembrar que os bárbaros não tinham língua escrita, então o latim vai ter um papel muito importante ali, ok? Para alguns povos, principalmente o franco, que a gente estudou em aula, né? Nós aprendemos que a questão do feudalismo da Idade Média se dá num processo de ruralização, ou seja, o aumento de pessoas vivendo no campo. Nós falamos também da questão da sociedade, que ela é uma sociedade estamental, ou seja, não há uma mudança de extrato social. Existe, mas é menos, porque se dá da nobreza para o clero, mas não se dá do servo para as classes acima. Nós falamos da questão das relações servis, que os servos trabalhavam muito, pagavam muitos impostos, que o senhor feudal tinha a obrigação de dar proteção para esses servos. Ele não podia deixar ladrões ficar invadindo o feudo, ele tinha que proteger esses servos, porque eram eles que trabalhavam para o senhor feudal, mantinham a economia do feudo funcionando. Nós vimos da questão da política feudal, da questão da descentralização do poder, né? Poder fragmentado, repartido entre os senhores feudais. Falamos da relação suzerano e vassalo, que é uma relação muito importante para esse período histórico.
o suzerano dando a terra e o vassalo recebendo e dando em troca a fidelidade, a prestação de serviço sempre que fosse necessário. Nós falamos da questão da economia, onde naquele contexto histórico a base econômica era a agricultura, a criação de animais. O comércio existia, mas de forma bem inferior, como existia antes e como vai existir depois. Era basicamente uma troca que havia ali. Nós vimos também a questão por muito tempo, até o desenvolvimento do sistema de Três Campos, da charrua, tudo mais, havia uma baixa produtividade, havia basicamente uma produção para a autossuficiência, para se manter, né? Falamos que era uma economia agrícola, falamos que o feudo era repartido em pedaços de terra, né? O manso senhorial, que era a terra do senhor feudal, o manso servil, que era a terra para os servos trabalharem. Nós vimos que tinha as terras comunais, que era para uso de todos. Nós vamos ter bosques que eram permitidos para o servo poder caçar e bosques que eram permitidos somente o senhor feudal praticar a caça, a nobreza praticar a caça. Nós vamos ter a questão aqui agora da cultura. A Igreja Católica era uma detentora de boa parte da formação do conhecimento, porque era ela que tinha as escolas, era ela que tinha as universidades. Temos aqui a questão do geocentrismo. Acreditava-se que a Terra era o centro do universo, não só do sistema onde a gente está inserido, que é o solar, mas do universo inteiro. A questão da Terra plana, a planidade da Terra, tem nesse período esse conhecimento disseminado. No próprio mapa mental nós temos aqui o monopólio da cultura e da educação, vem da Igreja Católica, então eles tinham esse monopólio, o controle. Nós temos também a questão que a Igreja era uma grande senhora feudal, porque 1/3 das terras agricultáveis da Europa Ocidental era da Igreja Católica. Nós temos aqui a questão da crise feudal, o renascimento comercial e urbano, graças ao aumento da produção agrícola que se dá ali a partir do século XI, devido às novas técnicas, devido à cruzada, as cruzadas que vão trazer mercadorias provenientes do Oriente. Nós vamos ter então uma formação de cidades, um reaquecimento do comércio, a questão da formação de uma nova classe social, vamos dizer assim, né? Os burgueses começam a ter um papel importante, a descentralização política vai começar a perder força por causa do comércio. Nós falamos das cruzadas, que se dão entre o ano 1096 ao ano 1270, que eram as expedições religiosas para retomar terras importantes para o cristianismo e libertar esses cristãos que estavam nessas terras dominadas por outros povos. Nós vamos ter a questão da crise geral do século XIV, nós vamos ter a fome devido a problemas climáticos, nós vamos ter devido ao uso inadequado da terra, nós vamos ter questão de senhores feudais não permitirem a derrubada de florestas, porque eles queriam manter essas florestas para a questão da caça, para a questão de ter madeira. Os servos queriam aumentar as áreas agrícolas, os senhores feudais davam uma trancada nessa parte. Nós falamos da questão da peste negra, que a população já estava debilitada por causa da fome, vem um período de doenças que debilita eles mais ainda, morrem milhões e milhões de pessoas, surgem revoltas camponesas contra os senhores feudais. Nós vamos ter guerra, principalmente a Guerra dos 100 Anos, que não dura 100 anos, dura 116 anos entre França e Inglaterra, por disputas por terras, né? Resumidamente, esse conteúdo foi isso. Antes da prova, o professor destina alguns minutos para tirar dúvidas caso vocês necessitem. Espero que eu tenha ajudado vocês. Lembre que vocês podem estar assistindo essa aula várias e várias vezes, fazendo anotações. Uma dica que eu dou é pegar uma folha, fazer várias anotações. Depois dessas anotações, vocês pegarem e fazerem a colinha, né? Estudarem nessas anotações. O mapa mental de vocês é uma fonte rica de informação. Lembrando que o professor vai usar o material que ele forneceu para vocês para elaborar a prova, os capítulos 11 e 12 do livro, o mapa mental, os trabalhos, tá? Então desejo para vocês bons estudos, uma boa prova semana que vem e lembrando que o professor está às ordens se vocês precisarem, ok? Grande abraço, tudo de bom e até a aula. Tchau!